Fé com o pastor Eduardo dos Santos e fé para vencer. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a vocês. Deus me abençoou, Deus tem te abençoado, porque só em estar aqui apresentando esse trabalho, com esse canal, com essa porta de bênção, o Senhor é maravilhoso. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Amém? Pastor Eduardo que vos fala, pastor Eduardo que, dentro do possível, eu sempre quero usar essa expressão, com toda a humildade, dentro do possível, quero trazer esclarecimentos para vocês. Tempo de 30 minutos, 25 a 30 minutos, com o desejo de te abençoar, tá bom? Estamos finalizando esse estudo que fizemos aí sobre o vinho. E vou estar finalizando agora falando da Santa Ceia. E aí vocês vão pegar agora e vai juntar tudo e vocês vão ver que trabalho abençoado foi esse que trouxe luz para a tua vida. Se você não se inscreveu, se você ainda não faz parte desse trabalho, faça parte, porque a partir do momento que você se inscreve, você está nos apoiando para que Deus possa alcançar outras pessoas, tá bom? Vamos estar orando agora, vamos estar orando e que Deus possa te ajudar nessa mensagem da Santa Ceia, que você participa, você que é cristão, você minha irmã que é cristã. Eu sei que vocês tomam ceia. E se você toma sem ter o entendimento, Deus, neste momento, te abençoa com esta palavra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, grandioso Pai Celestial, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Abre o entendimento dos teus filhos. Abençoa cada um deles neste momento. Que eles possam ter luz, ter esclarecimento para as suas vidas. Abençoa esse trabalho. É o que eu te peço, meu Senhor. E te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E graças a Deus. Queridos, está com sua Bíblia na mão? Coloca a minha aqui. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Quem pegou o estudo lá atrás, junte tudo e agora leia o que diz no contexto, todo esse contexto de 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 17 em diante, porque que Paulo está advertindo, está exortando a igreja de Corinto com relação àquele grupo de pessoas que no período da comunhão, da Santa Ceia, melhor dizendo, um comia demais e outros estavam embriagados. E junte tudo que eu falei e busque de Deus sabedoria, e você vai ver que eu estou falando do vinho que foi extraído da videira, que passou pelo lagar, que foi estocado ou que foi conservado, mas nem sempre lá em Israel ou no Oriente a gente vai ter uvas 24 horas. Então automaticamente no período da colheita tinha que ser guardado. Então a Santa Ceia era feita com vinho, tinha seu fermento, mas porém não era misturado, porque você não vai achar uva como hoje, que está um monte de uvas aí, que é tudo enxertadas aí, e eles mesmos estão manipulando e fazendo uva sem semente, uva doce, uva amarga, todo tipo de uva que você quiser hoje você acha, mas antigamente não era assim. Então no Oriente você vai ver que existe um período para a uva, assim como na verdade a maioria das plantas que dá fruto, ela tem seu tempo, né, meu irmão? Então no tempo da colheita você tem que colher e tem que guardar. Então vamos lá para saber se era suco de uva com açúcar, será que suco que a igreja de Cristo celebrava a Santa Ceia. Me acompanhe. Dissensões nas ceias de irmãos. O modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor.
Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque quando vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Olha só, eles não estão esperando um pelo outro, estão cada um tomando a sua própria ceia. Olha aí que coisa, sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Um tem fome e o outro embriaga-se. Ou seja, se naquela Santa Ceia eles estavam tomando suco de mercado com açúcar, isso não tem como representar o sangue do Senhor Jesus Cristo, porque um suco com açúcar representando o sangue de Cristo, mesmo sendo uma simbologia, um símbolo mostrando que o vinho, ele não é o sangue literalmente, mas você usar um suco, o suco contém açúcar. Você está querendo dizer então que o sangue de Jesus Cristo, ele é diabético. Ele é diabético, porque a partir do momento que um sangue contém açúcar, ele é diabético. Então, vamos por aí. E a mesma coisa é você comer um pão fermentado, você fazer um pão e adicionar o fermento e dizer que o corpo de Cristo tem pecado. Então, fazer uma Santa Ceia com pães fermentados, feito em padaria, que você chega na padaria, você não sabe quem é o padeiro. O padeiro pode ser um fumante, um alcoólatra, pode ser quem for. Esse é o pão que você leva para o santuário? Esse é o pão que você está levando para celebrar a ceia? Pão fermentado e feito por mãos de incrédulo? Ah, depois eu vou orar, pastor. Querido, não é isso. É que o pão tem que ser feito pelas mãos sacerdotal. E não é pão fermentado não, é pães asmos, sempre foi. Sempre foi pães asmos. Vamos lá. Então, um tem fome e outro embriaga-se. Então não foi com suco. Não tende porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha, Paulo recebeu de quem? Recebeu de Deus. E você vai ouvir a quem? Vai ouvir ao seu pastor? Vai ouvir ao seu líder que está totalmente errado? Ou você vai ouvir a Deus? Então cabe a você, pastor, ouvir ao que Paulo está pregando. Porque ele diz em Coríntios 12: sede meus imitadores como sou de Cristo. Sede meus imitadores, 1 Coríntios, 2 Coríntios, se eu não me engano. Se não for 1 Coríntios 11, é 2 Coríntios 11 na verdade. Então vamos lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Certamente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Agora lembrando que quando você toma o cálice, algumas igrejas tem aquela bandeja. Você tem aquela bandeja cheia de copinhos. Automaticamente uma igreja com 100, 200, até muito mais, ou até menos. É interessante que seja naquelas taçazinhas, porque você consegue fazer uma boa distribuição. Mas porém, a oração, ela é feita por um único cálice. Ou seja, uma igreja que tem um número de diáconos grande, ele ora
pela taça geral, pelo baú, sei lá, pelo recipiente geral do vinho. Por quê? Porque ele tem que consagrar aquele vinho para depois repartir. Então, quando você bota nos copinhos, por mais que as pessoas já se mas Deus não se importa, a palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira, ela precisa seguir do jeito que está. Então, você tem uma bandeja com diversos copinhos, você ao orar, você está orando por todos. O correto é você orar por um, que é a taça, e você pegar a taça e repartir naqueles recipientes devido à quantidade de pessoas que tem na sua igreja. Mas igrejas pequenas, hoje com essa pandemia, essa coisa toda, automaticamente não estão usando as taças, estão usando os copinhos menores e repartindo entre os irmãos. Então, o correto é você ter a sua taça, você ter o seu recipiente com 1 litro, 2 litros. Se a sua igreja é grande e você tem um número maior de pessoas, você ora pelaquela quantidade geral e aí você reparte com as pessoas com auxílio do seu diácono. Então automaticamente não vai ter dificuldade nenhuma. Então quando ele diz, semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, não é os cálices. Então naquela mesa que Jesus estava, na Santa Ceia, ele tinha seus 12 discípulos, mas ele repartiu com eles o pão, não foi os pães, você pegar aquela bandeja e cortar um bocado de pãozinho e depois orar pelos pãozinhos, meu irmão. Eu posso dizer para vocês que é o que é feito, né? No meio dos irmãos eu sei que é feito dessa forma. Você pega, picota o pãozinho e depois ora. Ore pelo pão inteiro, porque Jesus tomando o pão, tendo dado graça, não foi os pães. Então tendo tomado o pão, então não tem necessidade, essa pressa de você picotar os pães e depois orar. Não, ore pelo pão inteiro, que simboliza o corpo. Aí depois de orar pelo corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é repartido entre os irmãos. Então a Santa Ceia, ela tem ordem. Se você deseja ter uma Santa Ceia abençoada, faça com ordem, reparta, ore pelo cálice, ore pelo pão e depois você reparte. Não saia orando por um monte de pedacinho de pão, porque a sensação que nós entendemos é que existem vários corpos sendo orado naquele momento. Então não é corpos, é corpo, é a carne de Jesus Cristo, que não é literalmente, não é a Santa Eucaristia, que a Igreja Católica usa, que chama de comunhão, e eles acreditam que ali é o corpo literal de Jesus Cristo, que eu vou estar lendo aqui com os irmãos. Então vamos concluir aqui. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Não é aquilo que estava lá nos primeiros versículos, lá, onde ninguém esperava por ninguém, todo mundo tomava o seu pão, comia, matava a sua fome, outro bebia até encher a cara. A Santa Ceia é um após o outro, um esperando pelo outro. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajuntais para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando for ter convosco. Então, eu quero aproveitar, já que lemos 1 Coríntios 11, a partir do verso 17, quero mostrar para vocês a primeira celebração da ceia. Observe no livro de Êxodo, capítulo 12,
Observe a primeira Páscoa. Eu falei ceia, mas a primeira Páscoa. Me acompanhe aí a partir do verso 14. E este dia vos será por memorial. Olha lá atrás a Santa Ceia, memorial. É uma sombra, né? Uma sombra. E celebrá-lo-ei por festa ao Senhor. As vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Pães asmos. Você sabe o que é pães asmos? Pães asmos, ele é um pão feito somente com a farinha e a água. Ele é sem fermento, é um pão puro. E ali é uma figura, é um tipo representando o corpo de Cristo. Então, pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Você observe que eles batiam em cima do fermento, hein? Você não é agora não. Então, e ao primeiro dia haverá uma santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. E isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiro para as vossas famílias e santificai a Páscoa. Olha o livro de Êxodo, a saída de Israel, e eu estou pregando lá em 1 Coríntios. Olha quantos anos se passaram e eu mostrando para vocês a origem de Santa Ceia, a origem da Páscoa, quando tudo isso começou. Aqui, ó. Saída de Israel, os chamados para fora, a igreja, né? Porque enquanto eles estavam em Israel, eles eram escravos, eles não eram igreja, mas quando eles saíram, eles se tornaram a igreja, que são os chamados para fora. Então tomai o molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta de sua casa. Aí aqui vem o estatuto, a ordenação, para que eles ungissem os umbrais da porta. Mas eu quero mostrar mais alguma coisa nesse mesmo capítulo, que como se deve preparar o pão, como deve ser feito o pães asmos, e após a Santa Ceia, o que deve ser feito com o restante. Isso eu sei que muitos não sabem, que você não deve chegar e jogar fora, porque aquilo ali foi consagrado, tem que ter temor e reverência. Olha o que acontece com a sobra do que resta de uma ceia. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 4º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. A Santa Ceia tem que ser feita à tarde. Tem gente que faz uma Santa Ceia pela manhã. Pô, meu irmão, me diga uma coisa: vocês já viram alguma ceia ser feita durante o dia? Alguém, pelo menos um, já fez ceia em casa com sua família, numa noite
de Natal, numa noite de final de ano? Alguém já ceou durante o dia? Porque pelo que nós sabemos, a ceia é à noite. Mas a sua ceia você faz à noite. Mas a de Deus, querido sacerdote, a de Deus o senhor quer fazer em qualquer horário, porque não importa. Isso é falta de temor, falta de revelação, falta de visão. Santa Ceia durante o dia, irmão, pelo amor de Deus, está errado. A Santa Ceia é feita à tarde, é ao pôr do sol. Jesus foi crucificado que hora? Foi pela manhã? Jesus não foi crucificado pela manhã. Aqui, ó, à tarde. O sacrificará à tarde. Jesus foi sacrificado à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na vega da porta, mas nas casas em que o comerem. E naquela noite, olha, já está da tarde, já passou para a noite. Não foi durante o dia não, meu irmão. Não foi não, a Santa Ceia fazendo Santa Ceia pela manhã. Que isso? Celebrando Santa Ceia durante o dia. Ô meu irmão, que isso? Faz isso não. Tenha temor. Peça a Deus revelação, sacerdote. Se você não sabe, peça a revelação a Deus, celebrando a ceia durante o dia. Está errado. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, não é pão fermentado. Eu estou batendo na tecla. A Bíblia diz pães asmos. Ah, Deus não liga. Claro que Deus liga a sua palavra. Tome Deus e sua palavra, que você está tomando a Deus. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. A palavra de Deus é Deus. Eu não tenho outra tradução, outro sentido para te explicar sobre a palavra de Deus. Porque quando eu falo da palavra de Deus, eu estou me referindo a Deus. E aquele que tirar uma vírgula ou um tio do livro da lei, o seu nome será riscado. Então você já sabe disso, né? Será cortado. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, com ervas amargosas, né? A comerão. Não comereis nele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã. Não pode, terminou a Santa Ceia, o que eu tenho que fazer com os restos? Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Pastor, eu fiz a Santa Ceia, terminei a Santa Ceia. O que eu faço com a sobra da ceia? Tem que ser queimado. Aquele pão que foi consagrado tem que ser queimado. E o vinho que foi utilizado tem que jogar em um caqueiro, em uma terra, em um canteiro. Mas porém, você tem que lavar aquele copo ali, logo após você ter tirado todo aquele sumo daquele vinho que estava no copo. Então aqui em Êxodo, vocês viram a primeira instituição da Páscoa. E para a gente finalizar, eu quero que você entenda que a Santa Ceia, ela não foi somente ordenada por Deus como um único mandamento com relação a essa cerimônia, porque são 3 cerimônias ordenadas por Deus. Uma delas é a Santa Ceia, essa que eu falei. O lava-pé, que é no livro de João, capítulo 13, você vai ver que ele fala do lava-pé, que foi logo após a Santa Ceia. E a Bíblia chega a dizer que aquele que não lava os pés não tem parte com ele. Observe o que diz. Ora, antes da festa da Páscoa, lembra lá de Êxodo, que eu li nesse instante, Êxodo 12? Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabado a ceia, que hora foi a ceia? De manhã? Não, pela tarde. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se, depois pôs numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Olha Jesus lavando os pés. Aqui não só é um ato de humildade feito entre o povo do Oriente, lá que tinha pouco costume lavar os pés quando recebia uma visita. Isso aqui não é esse lava-pé que muitos dizem aí que é.
Aqui é um ato de humildade, sim, mas é uma ordenança. Vocês vão ver que é uma ordenança. E as igrejas não estão praticando. E aí? Quando chegar naquele grande dia, você que não está lavando os pés na sua igreja, e agora? O que você vai responder diante de Deus? Ah, o meu pastor não me ensinou. Ah, o meu pastor não me ensinou, eu não fui instruído. Então, está aqui a oportunidade de você fazer o que é certo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Não foi só um ato de visita, não foi só um ósculo santo, um beijinho, um abraço, limpar os pés, as mãos, limpar os pés porque chegou naquela casa. Não foi apenas um ato de recepção, é uma ordenança. Batismo, lava-pé e Santa Ceia são 3 ordenanças. E eu já preguei sobre batismo, você pode pegar um dos vídeos que vocês vão ver. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado, se não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez na mesa e disse-lhe: entendeis? Vocês entendem o que foi que eu acabei de fazer? Vocês compreendem, meus discípulos, o que eu acabei de mostrar para vocês? Porque vós me chamais de mestre. Leia aí, está na sua Bíblia. Leia aí. Porque vós me chamais de mestre e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque ele deixou como exemplo. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, foi o próprio Jesus Cristo que lavou os pés. Pastor, a Santa Ceia precisa ser seguida de um lava-pé. Se o senhor não faz, o senhor não está enquadrado em sua Santa Ceia, ela está incompleta. Está incompleta. Eu vou finalizar aqui. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lave os pés, que é um exemplo, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Isso é um mandamento, isso é uma ordem. Lava-pé é bíblico, lava-pé é bíblico, batismo é bíblico, Santa Ceia é bíblica, batismo é bíblico, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, que até porque não é nome, ele pede para que venha ser batizado no nome. Você vai ver isso em uma das mensagens que está aí no nosso canal. E eu quero finalizar lendo Timóteo, achei, graças a Deus, para a gente finalizar. 1 Timóteo 5, a partir do verso, vamos pegar aqui 9, diz assim, 5:9. Nunca seja escrita viúva com menos de 65 anos. Tá vendo? Com menos de 60 anos, me perdoe, com menos de 60 anos. E só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade e lavou aos pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou boa obra. Amém? Então, meus queridos, aquilo que nós chamamos de comunhão na Igreja Católica é a Santa Eucaristia, porque comunhão é quando uma pessoa fala e o outro responde. Na mensagem de comunhão, parágrafo 57, diz: agora este meio de comunhão, eu gostaria de explicar um pouquinho. Agora, nós tomamos o que chamamos de comunhão, é o pão e o vinho. Agora, isso tem sido tão deturpado, a ponto de nem ser bom falar disso. Oh, como isso tem sido deturpado no decorrer dos anos.
Isso realmente não é comunhão. Isso é apenas guardar um mandamento, está vendo? Agora, a razão de chamarmos de comunhão é porque vem da associação católica como sendo a Santa Eucaristia, o que literalmente é o corpo do Senhor Jesus, mas não é o corpo do Senhor Jesus, é apenas uma comemoração do seu corpo. Deus te abençoe, Deus continue nos abençoando. Esta é a ceia do Senhor, esta é a forma de você realizar a ceia do Senhor, que você possa mostrar ao seu pastor, ao seu líder, e Deus possa te ajudar, tá bom? Deus te abençoou, Deus também me abençoou. Vamos agradecer orando no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, obrigado por este pequeno sermão, por esta palavra poderosa que tem sido como bênção para muitas pessoas. Continua nos instruindo, abençoando os teus filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.